ensinar vão mudar a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: você quer parar de correr atrás do dinheiro e quer que o dinheiro comece a correr atrás de você? Quem é que quer isso? Levante a sua mão. Diga para quem está do seu lado: se você não casou com uma mulher rica, como eu, com o pastor que está aqui, amém? Quando eu conheci a pastora Elvira, ela tinha loja, amém? Uma loja super chique lá no Mato Grosso. Aquela música, Ele Está de Olho na Boutique dela, foi baseada na nossa vida. Está aqui a minha filha, o meu genro, o meu netinho. A netinha mais velha está lá na escolinha. O que você precisa saber hoje, deixa eu até dizer, para esse seminário não é de administração financeira, amém? É um seminário de fé e finanças. Por 3 motivos. Primeiro, para que você não passe a sua vida inteira cometendo a tolice que muitas pessoas cometem, de ficar dependendo da fé dos outros. Então, pergunte para a pessoa que está do seu lado: você não quer passar a sua vida inteira dependendo da fé dos outros, quer? Quem não quer mais ficar a vida inteira dependendo da fé dos outros? Quer depender da sua própria fé? Levante a mão. Então, esse seminário é para você. Diga assim: eu tenho fé na sua fé. Você vai sair daqui com fé na sua fé. O segundo motivo, irmãos, é porque foi feita uma pesquisa a nível mundial, nas maiores igrejas do mundo, sobre os 3 principais motivos que as pessoas pedem oração na igreja. E em primeiro lugar ganhou família, amém? Normal, tudo certo. Mas em segundo, ganhou finanças. Só em terceiro ganhou saúde. Ou seja, a pessoa prefere ficar doente do que sem dinheiro. E o terceiro motivo é que, sendo um cristão há mais de 35 anos, eu fico muito triste em verificar. Só no ano passado nós pregamos em 53 igrejas diferentes. Esse ano já foram 28 ou 29. Sempre é na área de finanças que parece que as pessoas vivem travada. E não está certo isso. O dinheiro, irmãos, preste bem atenção, ele compra quase todas as coisas. Mas sabe o que é que você vai descobrir a partir de hoje aqui? Que a fé compra todas as coisas, inclusive o dinheiro. Então você vai aprender a ficar milionário pela fé. Olhe para a pessoa que está do seu lado: se você não quiser, amém. Mas eu quero. Sabe por quê? Porque Provérbios 13, 22 diz que a prosperidade do ímpio tem que sair da mão do ímpio e entrar para a mão do justo. Então eu vou perguntar aqui: quem que é justo aqui? Quem foi justificado pela cruz do Calvário aqui? Nós acabamos de confessar aqui: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Quem é justo aqui? Então diga assim: então a prosperidade que está na mão dos traficantes de droga, dos produtores de filme pornográfico e dos políticos corruptos tem que sair da mão deles e entrar para a sua, tem que ir para a sua mão. E aquele que crê, dê uma forte salva de palmas ao Senhor nessa hora. Só que são 3 ministrações, uma é ligada na outra. Então eu peço a você que esteja aqui amanhã e terça-feira, é um seminário. Escreva, anote. Se tiver alguma pergunta, pode vir no final da reunião, que eu fico aqui até quando for necessário. E no último dia, presta atenção, quem é casado aqui? Levante a mão. A partir de hoje você vai conversar com a sua esposa e orar com ela. E na terça-feira você vai trazer 5 coisas num papel que para você são impossíveis de acontecer. São sonhos que para você são impossíveis. Quem está entendendo aqui? Você vai orar, o Espírito Santo vai revelar para o casal, amém? E na terça-feira nós vamos orar por esses 5 impossíveis e Deus vai dá-los esse ano ainda para vocês. Eu estou declarando isso. Quem é solteiro? Levante a mão. Então você vai conversar com você mesmo, amém? E orar, e vai trazer os seus 5 impossíveis também. Agora eu só quero, antes de começar a pregar, pedir que você preste o máximo de atenção na ministração. O máximo. Eu estive pregando numa mega igreja há uns anos atrás. Eu vou explicar por que você deve prestar atenção. E eu fiquei sabendo, os pastores que tinham pregado lá eram um melhor que o outro, um mais conhecido que o outro. Mas no final da reunião, uma senhorinha veio e disse assim: de todos os pregadores, o melhor que teve até hoje aqui foi você.
Eu fiquei, muito obrigado. No segundo dia ela falou, olha, eu quero dizer que foi mesmo você. Eu falei, irmã, não é verdade, mas muito obrigado. No terceiro dia ela falou assim, se precisar eu assino um documento que você é o melhor. Aí eu falei, eu quero saber por quê. Ela falou, porque você prega rápido, dá tempo de eu voltar para casa e ver a novela. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, esse é o melhor pregador. A minha história é uma história diferente da maioria da população brasileira. Eu sou descendente de libaneses. Meu avô veio do Líbano no início do século passado. Meu avô já era um dos homens mais ricos do Líbano, mas teve que sair com a roupa do corpo, fugindo de uma guerra que destroçou aquelas nações. A Síria e o Líbano era uma coisa só. E vieram parar aqui no Brasil. Mas meu avô tinha a unção da prosperidade na vida dele. Além de ser um homem muito trabalhador e inteligente, com 6 meses já estava falando português. Já tinha montado a sua primeira lojinha na rua 25 de março. Quem já foi lá na 25 de março? Agora só tem China lá, né? Mas antes eram só árabes lá. Quando eu me conheci por gente, eles já tinham recuperado tudo que eles tinham perdido lá. Então eu, como jovem de classe média, alta em São Paulo, tive acesso à melhor educação que uma pessoa pode ter. Aprendi a falar inglês logo de pequeno. Tinha de tudo. Não sabia o que significava a palavra ter falta de nada. Porque minha família provia tudo que eu precisava e muito mais. Mas eu não tinha o principal, Jesus, amém? E então alguém me falou de Jesus. E aí eu fui e me converti. E como recém-convertido, comecei a frequentar a igreja. E aí que eu tive o maior choque da minha vida. Porque sendo filho de uma família que não tinha o menor temor de Deus, a prosperidade batia na nossa porta todos os dias. Mas aí eu vou para a igreja, cujo povo diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Quem já ouviu falar isso? Quem é que já disse isso? Eu sirvo a um Deus que é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o meu pastor e se Deus é por nós, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos. Isso era só de boca para fora. Porque não havia prosperidade na minha igreja, ninguém prosperava, o pastor não prosperava. Eu estudava engenharia na época, e eu já recebi um bom salário do meu estágio. Eu dava todo o meu salário para o pastor, porque senão eles iam morrer de fome. Então aquilo me chocou de uma tal forma, que eu fui até o pastor, fui perguntar para ele. E eu falei, pastor, por que a minha família prospera e o povo de Deus não prospera? O homem ficou tão bravo comigo, se você soubesse. Você não sabia que o dinheiro é a raiz de todos os males? Eu falei, eu não. Você não sabia que um rico não entra no reino de Deus? Eu falei, eu não, também não sabia disso não. Crente tem que ralar. Crente tem que passar pela prova dando glória a Deus. Crente tem que viver no deserto, na luta. E olha, você não ora alto sobre isso aí não, que se o diabo ouvir ainda você vai ver, você vai ficar doente ainda. Pobre e doente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque você pode ser a pessoa mais ignorante da Bíblia como eu era. Mas se você for uma pessoa sincera, mais cedo ou mais tarde Deus vai dar um jeito de esclarecer você. Começaram a chegar uns estudos de um pastor norte-americano, Kenneth Hagin. Quem já ouviu falar no Kenneth Hagin aqui? E como eu falava inglês, tinha um engenheiro muito velho, já quase morrendo, ele que traduzia, não tinha livros em português do Kenneth Hagin. Ele mandou alguns para mim, eu comecei a traduzir os estudos, e num deles, no primeiro, Deus me revelou por que o povo de Deus não prosperava. E Deus vai revelar para você hoje aqui também. Quem está interessado nesse assunto de prosperidade aqui? Levante a mão aí. Se não tiver interessado, diga assim, se você não tiver interessado, eu vou pegar a sua bênção para mim também. Porque a bênção vai ficar aqui, amém? E o primeiro estudo que eu peguei para traduzir, pode abrir lá,
chamava-se Palavras São Sementes. Diga bem alto comigo, palavras são sementes. Mais uma vez. Quem é que foi que disse isso? Que palavras são sementes? Jesus. Ele disse lá em Marcos 4,14, pode colocar no telão. Marcos 4,14. Não faz mal, se não aparecer, vai aparecer uma hora, amém? Em Marcos 4,14, Jesus disse: o semeador semeia a palavra. Diga comigo, o semeador semeia a palavra. Leia lá, bem alto. Se o semeador semeia a palavra, palavras são o que então? Sementes. Eu entendi por que o povo da minha igreja não prosperava. Por causa das próprias palavras que saíam da sua boca. Por causa de uma confissão pobre, contrária à palavra de Deus. Eles só falavam em crise. Eles só falavam em deserto. Eles só falavam em luta, em prova. Você perguntava como é que vai a vida, eles diziam, vai indo, vai indo. Você está na paz, irmão? Não, eu vivo angustiado. A minha igreja, e eu estou pregando aqui só por pregar, porque não precisa pregar aqui, amém? Tudo isso vocês já sabem, amém? Era campeã mundial da preocupação. Eles ficavam preocupados antes de orar, continuavam preocupados durante a oração e ficavam mais preocupados depois que oravam. E como eu sabia disso? Por causa das palavras que saíam da boca deles. Quando eu descobri que palavras são sementes, eu decidi, eu tomei uma decisão, e você precisa tomar essa decisão hoje aqui também, de que não sairia mais da minha boca nenhuma palavra de doença, de miséria, de fracasso, de derrota, de desânimo, de descrença, de descrédito. Eu decidi. E você vai descobrir daqui a pouco que você precisa tomar essa decisão também, se você quiser começar a prosperar. Prosperar tudo aquilo que Deus quer que você prospere. Ser tudo aquilo que Deus sonhou para a sua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, sabe de uma coisa? Hoje nós vamos ter que tomar uma decisão aqui nesse lugar. Você é hoje aquilo que você disse ontem, irmão. Irmã, você vai ser amanhã aquilo que você falar hoje aqui. Começar a falar hoje aqui. Eu estava em Curitiba, lá na nossa igreja. O pastor falou, eu me converti há muitos anos, mas eu vim ter a minha vida totalmente restaurada. Depois de muitos anos na fé, naquele modelo de igreja que eu já não suportava mais. E eu descobri que existia uma igreja diferente, que é a Igreja da Paz, amém? E foi aí que eu me tornei membro da Igreja da Paz. E lá na Igreja da Paz eu fui restaurado pelo poder de Deus. Então, durante um tempo eu fui responsável lá pela construção da nossa igreja lá. E fui discipulado durante todo o tempo pelo pastor Eibe e pelo pastor Canté. Porque dizem que pessoas como eu precisam de 2 discipuladores, amém? O pastor Eibe falou que eu precisaria até de 3. Não sei se foi um elogio, até hoje eu não entendi isso. E o pastor Canté, então, hoje é o nosso pastor da nossa base lá do Paraná, em Curitiba. E lá eu estava dando esse seminário aqui. No domingo, começou lá. Terminou o culto de domingo, veio um rapaz conversar comigo. Pastor, faz 2 anos que eu estou desempregado. E eu já mandei mais de 200 currículos. Uma pesquisa rápida aqui. Quem acha que 200 currículos é muito currículo? Levante a mão aí. É bastante, amém? Aliás, deixa eu só falar, sabe para quem que é esse seminário? Para quem está desempregado, para quem não está contente com o salário que ganha. Quem aqui não está contente com o salário que ganha? Acha que precisa ganhar melhor do que ganha? Levante a mão. Os que não levantaram a mão, vamos orar pelos mentirosos, amém? Quem não trabalha na profissão que sonha trabalhar? Levante a mão. Quem quer comprar sua casa própria esse ano ainda aqui? Quem tem contas para pagar? E quer pagar 10 dias antes de vencer a partir de hoje aqui?
Quem tem contas para receber? Quem tem um cunhado folgado que vai almoçar domingo na sua casa? Não, esse não. Quem sonha em passar um concurso público aqui? Ou fazer um curso universitário aqui? Levante a mão, é para você. Então, para chamar a atenção dele, eu falei, irmão, por isso que Deus não te deu um emprego ainda. Você já mandou tanto currículo que Deus nem sabe onde Ele vai te pôr. Mas é claro que Deus sabe, né? Eu queria chamar a atenção dele. Aí eu digo assim para ele, tá bom, desses 200 que você mandou, aonde você quer trabalhar? Escolhe. Ele ficou olhando para a minha cara, tipo assim, será que esse homem aí bebeu? Esse homem acho que é doido. Ele falou, pastor, qualquer lugar serve. Eu quero trabalhar. E foi aí que eu disse para ele, não existe nenhuma empresa aqui em Curitiba, tenho certeza que chama qualquer lugar serve. Ou qualquer coisa serve. Sabe o que muitos de nós não entendemos? Por isso que a nossa confissão é pobre. Nós não entendemos que em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Diga para quem está do seu lado, você não é um simples vencedor, não. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. E sabe qual é a única luta que Deus permite que a gente lute? O bom combate da fé, irmãos. E sabe por que chama o bom combate da fé? Porque é bom para nós e ruim para o diabo. Esse é bom combate porque a gente já sabe que o resultado é a nosso favor. Porque Jesus já deu a vitória para nós na cruz do Calvário. As pessoas têm que entender isso. E a gente não pode mais falar qualquer coisa serve. Da nossa boca não pode sair mais esse tipo de pobre confissões. Aí depois de um tempo a ficha dele caiu, louvado seja Deus. E ele disse assim, desses 200 que eu mandei, eu quero trabalhar na Renault. E eu nem sabia que tinha fábrica da Renault em Curitiba, mas tem. Eu falei, então diga. Ele disse para mim, eu vou trabalhar na Renault. Domingo à noite. Na segunda de manhã, a Renault chamou ele para fazer exames. Na segunda de manhã. O que é que ele teve? O que ele disse. Diga para quem está do seu lado, você já tem fé. Quem é convertido aqui? Então a Bíblia diz que Romanos 12:3 que Deus repartiu uma medida de fé para você. Diga para quem está do seu lado, você tem fé. Diga assim, ou você tem fé de mais ou fé de menos? Diga aí. Pergunte aí para quem está do seu lado, você é fé de mais ou fé de menos? Mas você tem fé, amém? Vocês entenderam a gracinha ou não? A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé para cada um. Mas o que você precisa escrever aí num papel agora é que a fé fala. Essa fé que você tem que falar. Foi por isso que Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de fé, quando você abre a tua boca vai sair o quê? Palavras de fé. Palavras são o quê? Sementes. Quando meu filho mais velho nasceu, hoje ele tem 31 anos, eu já conhecia esses princípios, então sabe o que eu fiz? Esperei o nenenzinho nascer, na porta do centro cirúrgico, quando a enfermeira saiu com o nenê, alguns minutos de vida. Eu peguei e pedi, posso pegar esse nenê e orar? A moça perguntou, é seu filho? Eu falei, creio que sim. E peguei o nenê, coloquei ele para cima e disse assim, você é a minha herança. Você nasceu e vai ser um homem de Deus. Você vai crescer forte e sadio, cheio do Espírito Santo. Vai ter os teus pés plantados na casa do Senhor. Vai ser livre do homem mau. Quando você tiver idade para fazer vestibular, você vai entrar na faculdade que você sonhou. Quando se casar, vai se casar com uma grande mulher de Deus, vai ter filhos perfeitos. Depois devolvi a criança. Eu não me lembro de ter feito muitas orações pelo meu filho. Porque todas as vezes que eu me lembrava de orar por ele, eu lembrava dessa confissão que eu tinha feito. E eu sempre dizia, é aquilo lá mesmo que eu falei, Senhor, amém? Tu sabes o que eu orei já.
Foi o que aconteceu. Ele nasceu numa sexta-feira, domingo estava na igreja. Cresceu forte, sadio e cheio do Espírito Santo. Nunca foi prejudicado por nenhum homem mau. Com 16 anos, entrou em 4º lugar na Universidade de São Paulo no curso de odontologia. Com 20 anos, já era dentista. Com 22, especialista em implante. Com 24, em canal. Com 26, bucomaxilofacial, que é aqueles dentistas que consertam a boca daqueles motoqueiros que caem, né? Com 28 anos, fez o mestrado. Agora, aos 31, está completando o doutorado. É o dentista mais jovem da história da USP a assumir uma cadeira de endodontia. É o único dentista brasileiro capaz de trabalhar num ultramicroscópio que tem em Cleveland, Ohio, de pesquisa na área de odontologia. O que é que eu tive com meu filho? O que é que eu tive? O que eu disse. Diga para quem está do seu lado, não é pegadinha quando ele perguntar, amém? O que é que eu tive com meu filho? O que eu disse. O que é que você vai ter a partir de hoje? O que você falar. O que você tem hoje, aquilo que você disse. O outro nem gostava muito de estudar, o segundinho, mas eu fiz a mesma coisa com ele. E com 17 anos entrou em medicina. Com 23 já era médico. Com 24, fez um concurso lá em Rondônia. O pastor até esteve lá em Cacoal, onde ele mora. E é diretor de um hospital hoje. O que é que eu tive com os meus filhos? Aquilo que eu disse. E tem a Juliana aqui, doutora também, médica também. E bonitona que nem a mãe. Que nem parece que é a avó, aquela mãe, amém? Tem que plantar, amém? Diga para sua esposa, você nem parece que tem a idade que tem, parece que tem a idade da sua filha, aleluia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Como diz o pastor, quem é que está comigo aqui? Agora é a hora da tua decisão, amém? Vocês devem estar olhando para mim, quem é esse cara, amém? Sabe o que é que eu sou, irmãos? Eu sou uma pessoa que tive o privilégio de ser um dos 3 primeiros discípulos do Kenneth Hagin no Brasil. Que tive o privilégio de conviver 24 anos com ele e aprender tudo o que eu pude aprender com ele nessa área. Por isso eu me tornei um dos engenheiros mais bem-sucedidos do Brasil. Por isso que a minha esposa foi tão próspera nas lojas que teve. Por isso nossos filhos são todos doutores hoje. E eu quero transmitir para você o que eu recebi de graça. Inclusive, quando eu comecei a traduzir os estudos dele, todo mês eu mandava uma oferta para lá. Ninguém conhecia o Kenneth Hagin ainda, eles não tinham a Rema ainda em grande escala. Mas eu mandava todo mês uma semente. 30, 40 dólares, era o que eu podia. Quando eu fui fazer a Rema em 93 lá, eles tinham tudo anotado, pastor, tudo que nós tínhamos mandado. E ele me chamou na plataforma, tinham 14 mil pastores naquele dia lá. E ele falou, vou te passar uma unção de prosperidade, que vai mudar a sua vida. E você vai nos lugares e eu vou mandar você passar essa unção para as pessoas que estão lá. E é o que eu vou fazer aqui na terça-feira. Amém? Mas diga assim, só para quem ri das piadas dele e não faltar as 3 reuniões. Amém? Agora é a hora de decidir. Antes eu quero te contar mais um testemunho. E esse é para valer, amém? Depois desse você realmente vai decidir. Como eu disse, eu fundei uma denominação, fui pastor muitos anos lá. E nós tínhamos muitas igrejas na região, então, vez por outra, eu ia pregar numa delas. E fui pregar numa das nossas igrejas. E o título da mensagem era: tudo é possível ao que crê. Repete comigo: tudo é possível ao que crê. E quando terminou o culto, uma senhora veio me procurar no final da reunião, e eu gosto de contar do jeito que ela pediu o testemunho. Posso descer aqui? Pode ficar aqui pertinho de vocês? E quando terminou o culto, ela falou assim para mim: pastor, o senhor crê nisso aí que o senhor pregou, que tudo é possível que crê? Eu falei: creio. Por quê, irmã? Ela falou: porque eu quero me casar, pastor. Quem é solteiro aqui? Solteira?
Solteiro, levante a mão. Esse pessoal que riu foram os casados, né? Depois que eu contar o testemunho, eles vão chorar e você vai rir. Que quem já casou já tem que ficar com o que tem já, amém? Quem não casou vai pegar uma coisa nova e boa agora. Você já casou, minha filha? Então presta atenção nesse testemunho, amém? Para você casar certo, amém? Vocês estão de mau humor aqui ou não? Quem está de bom humor aqui? Levante a mão. O que foi, minha filha? Caiu alguma coisa aí? Está rasgado não, né? O senhor crê nisso? Eu falei, claro que eu creio. Tudo é possível que crê. Só que eu estava meio na unção ainda, não tinha olhado muito para a carroceria da irmã. Quando Deus abriu meus olhos espirituais, eu vi. Quem já viu uma pessoa feia aqui? Eleve ao cubo. Multiplique por 100. Ande 100 quilômetros para lá do Deus me livre. Ainda não era ela. A mulher era feia mesmo. Bota a mulher feia nisso. E tem um detalhe, pastor, já estou com 42. Nunca dei nem um selinho. Mas como o Senhor disse que tudo é possível que crê, e o Senhor disse que palavras são sementes, eu vim aqui porque eu quero que o Senhor ore por mim, que eu vou receber um marido agora aqui. Como diz lá no Ceará, eita Jesus! E eu pensei, eu já preguei, né? Agora deixa eu falar uma coisa, você pode pensar qualquer bobagem, pastor, só não fale, amém? Diga para quem está do céu, você pode pensar qualquer besteira, mas não fala. Porque pensamentos ruins, eles tendem a morrer quando eles não se transformam em ações. Quem já quis esganar alguém aqui, por exemplo? Levante a mão. Você não esganou, né? Dali um tempo você, não vou esganar, amém? Tá bom, irmã, vamos orar então. Aí ela disse assim, eu quero um marido que seja um grande homem de Deus. Eu falei, amém, tá certo, eu posso crer nisso. Amém? Uma mulher de Deus, o que é que ela espera? Um homem de Deus. Eu falei, então, amém, vamos orar. Ela falou, não, pastor. Além de tudo, ele tem que ser bonito. E aí eu confesso que eu não estava crendo mais, Mas eu não falei nada, eu só pensei, amém? Eu até pensei, Jesus, me tira daqui. Mas só pensei. Aí eu falei, tu abriste o mar vermelho, amém? Então eu posso crer também. E falei, então irmã, como é que é? Ela falou, eu quero um homem de Deus que seja bonito. Falei, vamos orar. O quê? Mas não é só isso não. Ele ainda tem que ser rico, pastor. Aí eu pensei, não falei, se acontecer vai ser um milagre do nível da ressurreição de Lázaro. Multiplicação do pães no deserto, daí para cima. Mas eu só pensei e não falei. E para me livrar daquela encrenca que eu tinha me metido, eu falei, Senhor, pela fé, um olho aberto e outro fechado, porque eu falei, vai que manifesta alguma coisa aí, né? Eu falei, Senhor, a gente recebe um homem de Deus, bonito e rico para a vida dessa mulher. E vazei de lá. Não tive nenhuma crise pentecostal, daquelas de orar em línguas, que eu gosto muito, não tive nenhum arrepio, não senti nada, só senti vontade de fugir dali. Só que 6 meses depois eu estou de volta lá na igreja. Termino o culto, pastor do meu lado, vem uma moça, salto alto, toda chicosa, com um rapaz. Quando ela chegou perto de mim, ela falou, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não. O senhor não lembra de mim? Eu falei, não, irmã. Eu sou aquela. Eu falei, aquela qual? Aquela. E alguém já assistiu algum filme de terror aqui? Aquele que no fim você pensa que está tudo bem, e no final sai uma mão do chão assim e agarra a pessoa. Foi esse susto que eu tomei quando eu reconheci ela. Eu fiz assim, Ela não era mais a mesma pessoa. A pessoa começa a andar pela fé, ela começa a ficar mais bonita a cada dia. Jesus começou a formosear o rosto dela. Claro que ela deu uma mão para o Senhor, foi no salão, fez uma funilaria, uma pintura, tudo certo. Mas não era ela. Aí eu falei, pois não, irmã. Ela falou, eu quero lhe apresentar meu esposo, meu futuro esposo. O senhor vai fazer nosso casamento. E o pastor do meu lado disse, pastor, ele é o meu braço direito aqui na igreja. Qual é a primeira coisa que ela tinha pedido? Um grande homem de Deus.
Aí deixa eu perguntar para minha esposa, porque sempre tem que perguntar isso para as pessoas entenderem. De 0 a 10, quanto você me dá de macheza? 10. De nota de 0 a 10, ela me dá 10 de macho, mas até eu achei o homem um gato. Eu que não gosto desse bicho homem, achei o homem um gato. Pensa num homem bonito. Que é o que ela tinha pedido. E aí, para não perder a viagem, amém? Cheguei para o irmão, e o irmão faz o que para viver? Tem algum caipira aqui do estado de São Paulo que nem eu? Tem algum caipira aqui? Do interior de São Paulo, do interior, que fala carne? O caipira do interior de São Paulo, você pergunta assim, o que você faz para viver? Ele fez assim, não, tem aí umas 4 fazendas, 10 mil cabeças de gado, 100 mil pés de laranja, ele não parava de falar o que ele tinha. Eu falei, tá bom, mestre, já entendi, não preciso humilhar. O que é que ela teve? O que ela disse. O que é que você vai ter a partir de hoje? O que você disser. Quem é solteiro aqui? Dá uma risadinha agora dos casados. Ri, pode rir alto, ri. Eles merecem. Você vai desencalhar esse ano em alto estilo ainda. Aleluia! Existe vida ali naquele fundo ali. Aleluia! Ó, se é para aplaudir o Senhor, aplaude de verdade, amém? Põe lá Deuteronômio 30, 19, irmã, que agora você vai tomar a decisão da sua vida. Diga para quem está do seu lado, você vai tomar a maior decisão da sua vida agora. Olha o que Deus diz lá. Hoje, repete comigo, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Como assim Deus está falando que invoca o céu e a terra como testemunha contra nós? Sabe o que significa o céu e a terra? Deus, Jesus, o Espírito Santo, os anjos, os demônios, as pessoas, tudo que existe no céu e na terra está olhando para você agora aqui. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Diga, a vida e a morte. A bênção e a maldição. Agora dá até um soco na pessoa que está do seu lado, se for necessário. Diga, agora! Agora! Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Você não tem o direito de não prosperar. Quem mandou você pôr filho na terra? Você tem que prosperar para os seus filhos poderem prosperar. Se eu não prosperasse, se a Elvira não prosperasse, a Juliana não era médica hoje. O Paulo não seria dentista, o Marquinho não seria médico. A nossa prosperidade prosperou os nossos filhos. Diga para quem está do seu lado, a sua prosperidade é que vai prosperar a sua vida e os seus filhos. Não é Deus que escolhe, é você que escolhe. O pastor estava falando sobre oferta aqui. Você sabia que Deus não faz o seu salário? Quem faz o seu salário é você? Quando uma pessoa diz para mim assim, pastor, eu estou ganhando pouco, eu nem oro por ela, eu já falo, então você está semeando pouco. Já tenho a resposta, quem semeia pouco, colhe pouco. Quem não semeia nada, não colhe nada. Quem semeia muito, colhe muito. A decisão de ter uma vida abundante ou não, vai ser tomada agora aqui. E como? Decidindo que a partir de hoje, não vamos mais falar em maldição. Não vamos mais falar em crise. Qual foi a palavra que nós mais ouvimos no Brasil esses últimos anos? Crise. Você sabia que em 1930, os Estados Unidos passaram pela sua pior crise? Muito pior do que essa. E naquela época, pessoas dormiam ricas e amanheciam pobres, se matavam. Por causa da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Já existia naquela época um empresário bem sucedido chamado Sam Walton, que é o fundador da rede Walmart. Tem aqui? Tem aqui. É a maior rede de supermercados do mundo. Em 1930 ele já tinha muitas lojas. Então o New York Times, prestigioso jornal, foi entrevistar o Sam Walton, perguntando para ele, ô Sam Walton, e essa economia, você reconhece que os Estados Unidos está passando pela pior crise da sua história? Ele falou, reconheço.
Mas eu e os meus funcionários fizemos uma reunião essa semana e decidimos que nós não vamos participar dessa crise. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: crise é para o ímpio, meu filho. Para nós é a oportunidade de Deus mostrar a diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não servem. Quando ele morreu, ele teve 4 filhos, deixou 40 bilhões de dólares para cada filho. Dizem que o Bill Gates é o cara mais rico, mas não é não. Se você somar as 4 fortunas dos filhos do Sam Walton, eles são disparados a família mais rica da terra. Ele era um homem de Deus, investia muito na obra missionária. Mas os seus filhos prosperaram, porque ele decidiu que não ia participar de crise alguma e falou isso. Antes de orar, em 1960, se formou uma turma na Universidade de Harvard. Quem já ouviu falar em Harvard? É a universidade mais prestigiosa do mundo. Lá para você estudar em Harvard, não basta ser inteligente. Tem que ser inteligente, tem que ser rico, tem que ser amigo de alguém, tem que ser indicado por alguém. Então é a nata da elite americana que estuda lá. E na turma de 1960, 2.500 pessoas estavam se formando. E eles resolveram fazer uma pesquisa, pegaram um papel e deram para cada um e disseram: como que você se vê daqui 25 anos? Em 85, escreva aí, diga o que você vai ser. Como eu estou te dizendo, a nata da nata. 25 anos depois eles abriram a urna, ficou enterrada. Daqueles 2.500 que estavam se formando, só 50 colocaram: eu vou ser um grande médico, eu vou ser um grande empresário, eu vou ser um senador. E eles foram ver que aqueles 50 que tinham dito aquilo que eles iam ser, se tornaram justamente aquilo que eles disseram que iam ser. Mas aí pegaram de um maluco lá, que disse: em 1985, eu serei presidente dos Estados Unidos da América. Bill Clinton era um desses aí, que estava lá naquela turma. Ele escreveu, em 1960, quando se formou em Direito: em 1985, eu serei eleito presidente dos Estados Unidos da América. E foi o que aconteceu com ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Agora é a hora. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu vou ler os outros versículos que eu não li e contar algum testemunho que eu esqueci. Qual? Tá. Antes da gente tomar a decisão, deixa eu te mostrar alguns versículos. Lá em Mateus 12:37, só para corroborar o que Jesus disse. Mateus 12:37. Pula esse daí que depois a gente vai lá. Olha o que Jesus disse: porque, repete comigo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. São as tuas palavras que te justificam ou te condenam, te abençoam ou amaldiçoam você, trazem vida ou morte para você. O próximo, Provérbios 18:21, conhecidíssimo esse versículo. Provérbios 18:21 diz: a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte, diga, a vida e a morte estão no poder da língua. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Quem é que tem uma boca com uma língua só? Graças a Deus, levante a mão. São as palavras que saem dessa tua boca com uma língua só, que determinam o que você é e o que vai ser. Provérbios 6:12 diz que você fica enredado, fica preso pelas palavras que saem da sua boca. A palavra falada, irmãos, é que nem uma flecha que foi lançada, não tem mais jeito. Lançou, já foi, não volta mais. Quem aqui já fez alguma coisa, já falou coisas que magoaram alguém? Levante a mão. Aí quando você percebeu que a pessoa ficou triste, o que você disse? Ai, não era isso que eu queria ter dito. Então não dissesse. Amém? Diz para quem está ao lado: se não era aquilo que você queria me falar, então não falasse, que agora já falou. E já trouxe dano. Tem pessoas aqui que têm grandes sonhos. E porque esses sonhos não aconteceram até agora, queria o pessoal do louvor, pode vir aqui me ajudar? Você até esqueceu os seus sonhos, já colocou sonhos na prateleira. Deus quer ressuscitar tudo isso hoje aqui. Mas para isso você precisa hoje
tomar uma decisão comigo. Primeiro nós vamos quebrar nessa noite aqui todo o poder maligno de palavras que você ouviu ou falou desde o dia que você nasceu até agora aqui. Vamos quebrar isso pelo poder do sangue derramado na cruz do Calvário. E depois, aliás, aqui no Brasil nós temos um péssimo costume, a gente diz que os portugueses são burros, né? Pois é, eu convivo com portugueses há muitos anos e não conheci um português burro até hoje na minha vida. Eu era colega de um português lá na Rema, e quando ele ouviu isso pela primeira vez, sabe o que ele fez, pastor? Foi na farmácia, comprou um esparadrapo e pôs na boca dele. Ele andava pelo campus com o esparadrapo durante 10 dias. Só tirava para comer. E aí depois que ele tirou o esparadrapo, por que você pôs o esparadrapo? Eu falei, porque da minha boca só saía a palavra de derrota. Então, para evitar, eu pus o esparadrapo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você vai decidir mudar hoje ou vou ter que comprar um esparadrapo para você? Porque é melhor ter um esparadrapo na boca do que falar as coisas que às vezes fala, às vezes. Está na hora de acabar já? É para eu voltar amanhã aqui ou não? Então tá bom, só para saber. Posso contar mais um? A última igreja que eu pastoreei, tinha um rapaz que sentava ali onde está o meu genro ali. E ele tocava a tumbadora, né? Tinha naqueles negócios lá. Então eles sentavam ali na frente, o louvor. Aí eu sabia que ele mexia com extintores. Então eu olhei para ele e disse assim, Nilson, vou chamar Nilson, você vai ser o maior revendedor de extintores do estado de São Paulo. Do interior de São Paulo. Ele ficou tão paralisado com aquilo, que ele não teve reação. Ficou assim. Graças a Deus que a mulher dele, que é uma mulher crente, estava do lado, ela deu um soco nele, que ele quase caiu da cadeira. E falou assim para ele, fala amém. Ele, amém. Falou amém. Porque tudo que dois concordarem aqui na terra, é ligado no céu, está lá. Quando ele chegou em casa, naquela época eu já tinha fama de maluco, não sei porquê. Ele falou, nossa, o pastor está cada vez pior, né? Quando a gente pensa que ele não podia ficar pior, imagina como que eu vou ser. Eu não vendo extintores, eu só recarrego, ele não vendia extintor, ele só recarregava os extintores das empresas que estavam vencidos, ele ia lá e trocava. Mas sabe o que aconteceu a partir daquele dia? Os próprios clientes empresários começaram a dizer para ele, Nilson, você é um cara tão honesto, tão bacana, por que você não começa também a vender? Eu mesmo estou precisando de 20, o outro eu estou precisando de 30, o outro eu estou precisando de 40, e ele começou a vender também. Ele tinha uma Fiorino, daquelas piruinhas da Fiat. Passaram-se muitos anos, irmãos, eu já deixei de ser pastor daquela igreja desde 2004, eu não estou mais lá. Mas agora, uns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, nós estávamos na região e o meu carro precisou de revisão. E lá na cidade que eu era pastor, tem uma concessionária, eu então fui para lá. Que nem aqui, das concessionárias não ficam na principal avenida aqui? Lá também. E quando eu estava indo com o meu carro, em direção à concessionária, eu olhei, tinha uma empresa chamada Estimbras. Tinha vários veículos na porta. E entre parênteses, embaixo do Estimbras estava escrito, Nilson, o maior revendedor de extintores do estado de São Paulo. Aquilo que eu disse, ele creu e ele teve. Se eu apontar meu dedo para você e disser que você vai ficar milionário, você vê, tenta abaixar, mas ele quer apontar para você. Ai, pastor, isso não é para mim. Pronto, perdeu a benção. Diga, é para mim. A decisão é minha. Diga, eu nesta noite, de livre e espontânea vontade, decidi pela vida. Eu decido pela bênção. Eu decido pela justificação. De agora em diante,
Em nome de Jesus. Diga: eu anulo o poder de qualquer palavra que tenha saído da minha boca ou que tenha entrado nos meus ouvidos, desde o dia que eu nasci até o dia de hoje. Diga: eu quebro o poder dessa palavra em nome de Jesus. E eu declaro a vitória na minha vida, na minha família. Diga assim: no meu lar, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a minha família não vai ser atingida. Maior é aquele que está em mim do que Satanás está debaixo dos meus pés. Diga assim: Satanás, eu te proíbo agora de tentar entrar no meio dos meus negócios, das minhas finanças, da minha família, do meu ministério, em nome de Jesus. Aleluia!